Jai, Hare Krishna, devotos, aceite minhas reverências. Então, hoje é o dia do desaparecimento de Srila Prabhupada. E eu preparei alguma coisa para apresentar para vocês. Então, vou começar agora. O mestre espiritual jamais desaparece. Prabhupada vive num mundo, deste mundo, num samadhi completo. Então, a ideia é que o mestre espiritual, quando ele sai do planeta, ou quando ele não apresenta mais a sua forma vapo, né? Sua forma física, ele está presente entre nós, através de suas instruções. Isso é uma forma de testar o devoto para ver a sinceridade do devoto. Ver se o devoto realmente compreendeu as suas instruções. Então, quando a gente estuda numa universidade, o professor sempre aplica um teste para nós. Então, o teste, ou a prova de que o discípulo realmente compreendeu as instruções do seu mestre espiritual, é quando o mestre espiritual sai do planeta. Aí, se o discípulo leva adiante a missão do seu mestre espiritual, então ele está passando no teste. Os pés de lótus do nosso mestre espiritual, os pés de lótus do mestre espiritual, eles são um barco no qual a gente pode transpor o oceano de ignorância. Então, esse barco, ele é um barco transcendental, porque num barco material, ele atravessa o oceano e as pessoas que não pegaram o barco, eles não podem atravessar, porque o barco já está do outro lado. Mas esse barco transcendental dos pés de lótus do mestre espiritual, nós embarcamos nele para seguir esse caminho de luz, de conhecimento, para transpor a ignorância, mas, ao mesmo tempo, o barco chega na outra margem e permanece na margem de partida. Né? Assim é os pés de lótus do mestre espiritual. São o único caminho pelo qual podemos alcançar o serviço devocional puro. A menos que a gente entenda a posição transcendental de nosso mestre espiritual, a gente se refugie nas suas instruções e siga o processo adequadamente, não será possível a gente transpor esse oceano de ignorância. Para a gente transpor o oceano de ignorância, nós não podemos diversificar nossa mente em muitos caminhos. Nós temos que ter o caminho único e concentrado do serviço a Srila Prabhupada, do seguir estritamente suas instruções. Prostro-me a seus pés de lótus com grande respeito e veneração. As escrituras revelam que devemos nos entregar ao nosso mestre espiritual como se ele fosse Deus. Nós devemos aceitá-lo, ele como a suprema verdade. De outra maneira, a gente não vai adquirir o conhecimento adequadamente. Embora Prabhupada ele não seja Deus, ele vem representando o Senhor Supremo. E como representante do Senhor Supremo, deve receber todas as honras e toda a adoração. Então, tentar minimizar a condição de Prabhupada, pensando que ele é um ser humano comum, isso é um caminho que atrapalha o entendimento espiritual e nos afasta do caminho da luz, da verdade absoluta. Por sua graça, a pessoa pode atravessar o oceano de nascimento e morte e obter a misericórdia de Krishna. Esse oceano de nascimento e morte é bastante extenso, mas, assim, pela misericórdia de Prabhupada, assim, se Prabhupada se aproxima de Krishna,
e nos apresenta e nos leva até Krishna. Krishna, o poder supremo, ele pode fazer com que nós passemos por esse oceano, atravessemos esse oceano, cheguemos a outras margens, pelo poder de Krishna, que é obtido através da misericórdia do mestre espiritual. Então, devemos nos refugiar nessa graça de Prabhupada, obter essa graça de Prabhupada, orar a Prabhupada por essa graça, porque é ele que vai nos apresentar a Krishna. Meu único desejo é que minha consciência se purifique com as palavras que emanam de sua boca de lótus. Então, Prabhupada, ele escreveu muitos livros. Prabhupada, ele deu muitas aulas. Prabhupada conversou muito com os devotos. E ele mostrou detalhadamente o caminho da consciência de Krishna. Então, se a nossa mente se fixar nessas instruções de Prabhupada, se a gente puder, assim, obter de Prabhupada as suas bênçãos, se pudermos obter essas palavras de Prabhupada e colocá-las no nosso coração, então isso vai fazer com que a nossa consciência se purifique. E esse deve ser o nosso único desejo. A gente deve, assim, filtrar todos os desejos da nossa mente para passar só um desejo puro, que é o desejo de ter a mente purificada, né? E sabendo que essa mente só será purificada com as palavras, né? As instruções de Srila Prabhupada. Apego a seus pés de lótus é a perfeição que satisfaz todos os desejos. A gente tem um monte de desejo. A mente da gente está sempre buscando tantas e tantas e tantas coisas, e a gente nunca vai satisfazer esses desejos. Mas, se a gente se apegar aos pés de lótus de Srila Prabhupada, então todos esses desejos poderão ser satisfeitos. E satisfazer os desejos significa que a gente não vai procurar mais nada, porque estamos satisfeitos, como uma pessoa que está com fome e quando ela fica satisfeita, ela não quer mais nenhuma comida. Então, quando nós nos apegarmos aos pés de lótus de Prabhupada, e o que é o apego aos pés de lótus de Srila Prabhupada? É o apego a cumprir a missão de Prabhupada, porque os pés, eles nos guiam, ele leva a gente para o nosso caminho. Então, o apego aos pés de lótus de Prabhupada é o apego a seguir o caminho que Prabhupada, a missão de Prabhupada, por onde Prabhupada está se encaminhando. Então, esse apego aos pés de lótus de Prabhupada, né, ele é aquilo que vai acabar com todos os nossos desejos, ou seja, vai acabar no sentido de que a gente vai se sentir satisfeito e não vai procurar mais nada. Ele abre meus olhos obscurecidos e enche meu coração com conhecimento transcendental. Então, a gente não enxerga muito bem as coisas do mundo. Por isso que nossos olhos são obscurecidos. O que é verdade, a gente vê como inverdade. E o que é inverdade, mentira, a gente vê como verdade. Então, nossos olhos, eles estão trocando tudo. É como se a gente estivesse tateando no escuro. Pega uma coisa, pega outra, e não encontra nenhum conhecimento. Então, o mestre espiritual, ele vem e abre os nossos olhos. E quando ele abre os nossos olhos, esse conhecimento entra no nosso coração. Ok? Só abrir os olhos e ver e não deixar o conhecimento entrar no coração não é suficiente. Mas o mestre espiritual, além de abrir os nossos olhos, ele enche nosso coração com conhecimento transcendental. Né? Então, Srila Prabhupada, inúmeras vezes, deu palestras, falou pessoalmente com os devotos, instruiu, desmascarou tantas filosofias incapazes, insuficientes, falsas, né?
E com isso, por ouvir essas instruções de Prabhupada, nosso coração se encheu de conhecimento transcendental. Ele é meu Senhor, nascimento após nascimento. Né? Então, o Srila Prabhupada não é só o nosso mestre espiritual nessa vida. Em tantas vidas a gente tiver, vamos seguir Srila Prabhupada em sua missão. Prabhupada saiu do planeta, continuamos a sua missão. Quando se Srila Prabhupada voltar a esse mundo, numa outra missão, nós vamos retornar e poderemos novamente prestar serviço, talvez até pessoalmente a Srila Prabhupada. Então, esse é o nosso desejo. Nós não aspiramos nada mais. Esse é o desejo do devoto, servir seu mestre espiritual incondicionalmente, nesse mundo ou em qualquer lugar. Dele o premestático emana. Então, esse prazer que a gente tem na vida espiritual, essa felicidade, essa ananda por cantar japa, por cantar num kirtana, por ler, por distribuir livros, por fazer serviço para Krishna, todo esse prazer vem de uma luz. E essa luz emana de Srila Prabhupada, do mestre espiritual autêntico, do devoto puro do Senhor, do Paramahansa, o cisne entre todos os renunciados. Então, Prabhupada, ele influencia espiritualmente com essa luz, mesmo não estando presente nesse planeta. Mas para quem segue suas instruções, tem o caminho da luz, segue o caminho da luz. Por ele a ignorância é destruída. Então, dessa maneira, assim, podemos saber o que fazer e o que não fazer. Fugir das perplexidades da vida, que deixa a gente em ilusão, em ignorância. E assim, quando destruímos essa ignorância, podemos servir Srila Prabhupada e representar Srila Prabhupada com o coração puro e a inteligência iluminada. Então, essa ignorância não tem vez para aqueles que se refugiam nas instruções de Prabhupada. As escrituras védicas cantam seu caráter. Então, o caráter puro de Srila Prabhupada é descrito em várias escrituras, sua humildade, a sua determinação, sua perseverança, a sua renúncia, seu amor por Krishna, seu poder de influenciar outras pessoas na consciência de Krishna. Todo esse caráter é descrito na literatura védica, é descrito como a característica de uma pessoa pura, auto-iluminada, uma pessoa que se refugiou aos pés de lótus do Senhor Supremo. E isso é a característica dos grandes devotos e a característica de Srila Prabhupada, que não está longe do caráter de Bhishma, de Prahlada, de tantas e tantas grandes devotos, Shukadeva Goswami, tantos grandes devotos, Prabhupada os representava. Prabhupada trazia todos eles para nós podíamos estar em contato com eles através de Srila Prabhupada. Nosso mestre espiritual é um oceano de misericórdia. Isso aí, Prabhupada estava na Índia, Prabhupada já era um velhinho, e Prabhupada se arriscou para trazer para nós a consciência de Krishna. Então, nós só precisamos de uma gota da misericórdia, mas Prabhupada é um oceano, ele trouxe um oceano de misericórdia. Ele veio para salvar o mundo inteiro. E ele enfrentou muitas dificuldades, assim, sofreu assim, ataques cardíacos e passou assim, quando chegou em Nova York, não tinha nem onde ficar, então passou por muitas coisas, mas nunca desistiu, porque dentro dele tinha um espírito de misericórdia muito grande. Então, o mestre espiritual é a representação desse oceano de misericórdia.
o amigo dos pobres. Quando o Prabhupada chegou em Nova York, ele encontrou hippies, drogados, pessoas assim totalmente desajustadas da sociedade, sem nenhuma noção de vida espiritual, assim, totalmente perdidos. Aí Prabhupada ficou no meio desses jovens, ficou no meio dessas pessoas, porque ele era amigo de cada um desses e tinha um sentimento de realmente querer o bem de cada um e se misturava com todos, né, dando a consciência de Krishna pura, e essa é a verdadeira amizade. Ele era amigo daquelas de nós que éramos sem nada, porque não tínhamos Krishna. Quem não tem nada, quem perdeu tudo, então ele tem Krishna. Então, no caso, nós somos essas pessoas pobres, que não tínhamos nada, e Prabhupada veio e nos deu a consciência de Krishna. Senhor e amo dos devotos. O que mais os devotos podem esperar a não ser as bênçãos de Prabhupada? Prabhupada é tudo para os devotos. Satisfazer Prabhupada é toda a alegria. E quando Prabhupada fica satisfeito, aí os devotos ficam em êxtase, perdem toda o seu medo da existência material. Então, Srila Prabhupada é o nosso Senhor, Srila Prabhupada é o nosso amo, e nós nos refugiamos nele, né? O mestre, ó mestre, seja misericordioso comigo, conceda-me a sombra de seus pés de lótus. Então, quando a gente está assim numa vida tórrida, né, de muitos fardos e de muita ansiedade, então, se a gente consegue uma sombra, então ficamos assim amenizados. Então, o que nós podemos rogar hoje a Srila Prabhupada é que ele nos dê a sombra dos seus pés de lótus. A sombra dos pés de lótus de Prabhupada é o serviço devocional. Devemos orar a Srila Prabhupada para ter um serviço devocional, nos apegar a esse serviço devocional e fazer da nossa vida perfeita, livre, feliz, vida perfeita é vida feliz. A vida feliz, ela só pode ser obtida quando a gente tem um serviço devocional. Então, a gente tem que se aproximar de Srila Prabhupada e procurar saber dele qual é o serviço devocional. E nós podemos fazer isso através de ler seus livros, porque Prabhupada se sacrificou muito para traduzir seus livros. Sua fama se espalha por todos os 3 mundos. Prabhupada escreveu muitos livros, Prabhupada deu muitas conferências, Prabhupada viajou pelo mundo inteiro, por diversas partes do mundo, só para dar a consciência de Krishna, só para plantar a semente. Ele passou na Rússia, e passou pouco tempo, mas ele plantou a semente. Os devotos que se encontraram com ele na sua passagem rápida pela Rússia, difundiram o movimento de tal maneira lá que hoje a Rússia é um dos principais yatras, principais templos do Hare Krishna do mundo. Então, tudo isso tornou a fama. Se você quer ser famoso, seja como Prabhupada, seja um devoto puro de Krishna. Se você for um devoto puro de Krishna e fizer tudo para Krishna, com muito cuidado, com muito amor, como Prabhupada fez, então a gente pode obter de Prabhupada esse poder de ser um devoto famoso. Então a fama de Prabhupada se espalha por todos os 3 mundos. Jai Hare Krishna, devotos, devotas, todos que estão assistindo esse vídeo que nós preparamos para vocês, né? Nós queremos agradecer por vocês terem assistido, porque essa é a nossa oferenda para Srila Prabhupada, né? Essa é a nossa oferenda. Nós queremos desejar
para todos um dia muito especial, né? Um dia de Prabhupada nectário. Os devotos de Recife, né, podem acessar às 7 horas da noite o nosso encontro através do Meet, meet.google.com/WZKX. Desculpe, não é WZKX. Primeiro vem SVM WZKX. Depois vem YRZ. Então, esse Meet, quem entrar às 7 horas da noite, é uma reunião do Google Meet, vai se encontrar com os devotos. Então, muito obrigado, Hare Krishna, todas as glórias a Srila Prabhupada. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Jai Srila Prabhupada. Hare Krishna. Haribo.